Fechou. Uma alegação de impossibilidade nesse sentido. Então, a percepção de que a gente conseguiu, nesse período, especialmente o acesso a um aumento orçamentário e a possibilidade de crescimento em termos de atendimento, e também, claro que isso nos traz dificuldade, mas também um avanço em termos de estrutura e de funcionamento do trabalho, especialmente pelos projetos fundados no uso da tecnologia, enfim, nesse sentido, na verdade, foi ter conseguido alguns resultados nesse sentido que foi a motivação maior em continuar, especialmente considerando que existe, claro, né, sendo bem pragmático, uma relação muito direta entre esses resultados e uma relação que consegue se estabelecer em termos de acesso, transparência com o governo do Estado, e a gente tem uma boa relação, e isso pode ser bom para a Defensoria do Paraná, e, enfim, os próximos governos não dá para saber nem quais serão, como serão, mas ao menos até 2026 a gente sabe, né, quais são as peças-chave aí no tabuleiro político local, e isso faz toda a diferença, né, também para os nossos avanços. Em relação à Defensoria Pública do Paraná, essa é a sexta eleição, né, se eu fiz a conta correta, da forma correta, desde que ela foi implementada como entidade, um órgão autônomo em 2011. É o sexto mandato de uma defensora pública geral, né, eleito pela classe, o que virá, né? E eu acho muito importante que a gente olhe para trás e olhe para frente de uma forma muito respeitosa, né? Ou seja, reconhecendo todos os avanços que já foram conquistados, né, dos anos para cá, e discutindo abertamente, seriamente, o que a gente quer para os próximos 12 anos, né, para os próximos 10 anos de defensoria. É a ideia do acúmulo, né, não a ideia enfim, de superar isso ou aquilo. Eu acho que esse é um ponto que busca um esforço muito grande que a gente tentou fazer, né? Eu falo a gente porque realmente não sou só eu, né? Muito longe disso, na verdade é toda uma equipe. A Aulenca na primeira sub, o Bruno na segunda sub, a Lívia na chefia de gabinete, enfim, todas as demais pessoas que participaram dessa gestão que se encerra em outubro agora. É um esforço muito grande de criação de um ambiente acolhedor, para os defensores e para os servidores no que tange à administração, né? Isso significa acesso, isso significa a possibilidade de discutir atos normativos antes deles serem publicados, isso significa o respeito institucional ao Conselho Superior como nosso principal colegiado, vamos dizer assim, né, de encaminhamento das várias questões, significa a busca do diálogo, né, em todos os sentidos. Isso foi um esforço muito grande. Eu não digo que a gente sempre conseguiu cumprir com isso em todos os momentos, porque, evidentemente, eu estou bem gripado também, até peço desculpa que eu estou fungando, né? Mas, evidentemente, a gente pode ter, muitas vezes, errado também, isso é totalmente normal também, né? Mas, sem dúvida, houve esse esforço o tempo inteiro, e também no sentido de composição, né? De reconhecimento de que a administração ela nunca deve se fechar, né? Ela deve ser um espaço aberto ao escrutínio externo, mas também um espelho da pluralidade que é a Defensoria do Paraná em relação a perspectivas políticas, em relação a possíveis diferenças de opinião em relação às decisões que vão ser tomadas, ainda que seja um regime bastante concentrador, né, de poder pela nossa lei, né, na Defensoria Geral, mas é importante que haja esse esforço de criação desse ambiente, né? Eu acho que isso foi uma preocupação constante e um dos principais compromissos para um próximo biênio, segundo mandato, que continue cada vez mais, né? A gente sabe, nós teremos aí até o final do ano eleições para o Conselho Superior, enfim, e a ideia é que continue essa mesma relação republicana e institucional, independentemente das pessoas que estejam ocupando esse ou aquele lugar, né? A outra, né, principal diretriz também, evidentemente, o esforço por trazer, enfim, a reflexão e o amadurecimento de todos nós, né, as decisões que são tomadas em relação ao orçamento, né? Acho que esse é um ponto muito importante da gente discutir.
porque a gente precisa buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio é uma palavra que sempre também teve presente no nosso esforço, até no nome da chapa, né, em 2021, agora, democracia, equilíbrio e futuro, né? O equilíbrio nas escolhas, no sentido, por exemplo, da gente conseguir crescer de uma forma que também consiga garantir uma mínima estrutura e equipes que sejam aptas a dar conta do trabalho, né, com a valorização que é necessária aos defensores, aos servidores, aos estagiários, a todos nós, né? Que a gente consiga perceber que toda despesa é uma escolha, né? E a forma de realização dessas escolhas, muitas vezes, é bastante complexa, é bastante difícil. Então, abrir um pouco esse jogo, né, esse cenário, me parece algo importante no sentido de se compreender que, se a gente indefere, por exemplo, né, um pedido de um estagiário a mais, ou de um assessor aqui ou ali, não é porque não quer, né, mas é porque, muitas vezes, essa despesa está sendo alocada em outra coisa, outra prioridade, e a busca desse equilíbrio é algo muito difícil, né? Mas é algo fundamental em termos de planejamento, inclusive a longo prazo, né? Porque a gente fala no mandato de 2 anos, é um prazo muito curto, mas independentemente das disputas internas que sempre vão existir, que existem, eu acho muito importante que existam consensos mínimos em relação à missão constitucional da Defensoria para os próximos 10, 20, 30 anos, e que ninguém pode, né, abrir mão. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Então, a gente pretende continuar abrindo para a DEPAR e também para a CEDEPAR, como diz respeito aos servidores, os principais atos normativos que são criados. A gente colocou algumas coisas na carta proposta, o fortalecimento das políticas fundadas em novidades, né, da tecnologia, como muitas defensorias já têm implementado. Eu teve até hoje, né, o webinário sobre o Luna, o Solar foi implementado nesse período. Eu estava até lembrando hoje, né, que quando a gente entrou, aqui a sede administrativa estava vazia, né, porque a defensoria inteira ainda estava em home office, né, por conta da pandemia, né, era outubro de 2021. Uma das primeiras coisas, né, que foi feita, inclusive, foi o retorno gradual às atividades presenciais, né? E isso gerou, claro, todo um debate sobre a necessidade da gente ter um padrão, né, institucional, profissional de agendamento online, remoto, opções que sejam dadas à população, que sejam pensadas, né, pelos nós. A gente pretende continuar nessa linha, assim como em relação à política de comunicação, em relação à valorização. É claro que o PL, que está em previsão de votação para segunda-feira na Assembleia Legislativa, acaba antecipando os debates que costumam ter sobre a revisão geral anual, né, porque ele trata de uma reestruturação, mas existem muitas outras pautas, né, inclusive nacionais, como a inclusão da Defensoria Nacional do Tempo de Serviço, que é uma PEC no Congresso Nacional, e também o nosso compromisso em relação às promoções dos defensores enfim, que cumpram o prazo legal temporal no período da gestão, um compromisso em realização dessas promoções na data que isso seja possível, né, e assim por diante, né? Discussão de eventuais projetos de lei junto ao Conselho Superior e à classe antes de enviar. Enfim, é uma proposta, obviamente, de continuidade, né? Não acredito que tenha tantas novidades, né, em relação às propostas do primeiro. Eu acho que o momento é muito de reflexão. A gente até buscou fazer uma autocrítica, até considerando o contexto propício, considerando não haver outras candidaturas, né? Mas também o reconhecimento do que não foi alcançado, para que a gente possa amadurecer e sempre estar sempre melhorando. Eu acho que a gente deve discutir aqui o atendimento às demandas do interior do Estado. Eu acho que esse é um grande desafio, é um desafio que a gente vem buscando melhorar, mas que é realmente muito difícil pensar um modelo. A gente agora, né, tem uma aposta mais recente com uma assessoria especial específica para isso, mas é um ponto muito importante, né, porque o Paraná é um estado grande, do ponto de vista até das distâncias, e não é tão fácil assim para a administração estar fisicamente presente, né? Quando eu falo administração, eu falo especialmente eu e as subdefensorias, né? Embora o nosso segundo subdefensor, Bruno, né, tenha feito muitíssimas viagens, né, nesse biênio, mas a gente sabe, né, que os colegas que trabalham no interior, muitas vezes, ainda que a gente estejamos nos esforçando aqui, com várias propostas que a gente implementou como gestores regionais, né, mas a gente sabe que existe muitas vezes um sentimento de não amparo, né, da forma suficiente, que esse é um sentimento legítimo, né? Então a gente tem buscado realmente pensar muito sobre as melhores formas de cada vez mais avançar nesse ponto, né? É uma preocupação nossa nesse sentido. Enfim, acho que em linhas gerais eu queria deixar essa mensagem inicial de agradecimento e de abertura absoluta ao debate, como a gente buscou fazer
ao longo do biênio, e como a gente está disposto a continuar fazendo. Então, agradeço de novo, Jennifer, devolvo a palavra para que a gente possa passar para as perguntas e objetivar mais, né, os temas. Perfeito, perfeito. Obrigada, André. Eu só gostaria de que tem uma pessoa que está identificada com um número que ela se identificasse, 14, 19, 19, só para a gente ter certeza que somos todos a classe que estamos dentro da sala. Pode se identificar ali no chat, não tem problema. Então, vou passar para as perguntas que foram elaboradas pela diretoria, tá, da DEPA, lembrando que foi um debate intenso, nós escolhemos várias, mas limitamos a 5 para a gente não tomar tanto tempo e vocês também poderem, né, trazer as perguntas ao final que eventualmente ficarem remanescentes as dúvidas. Então, a primeira pergunta da DEPA para o André, é que existe a promessa, né, de nomeação de 20 colegas para 2024, né, em expansão de carreira. E qual que é a sua proposta de lotação para essas pessoas? E se há perspectiva de existência de alguns do substituto de fato para cobrir as férias dos colegas que já estão lotados? Eu respondo imediatamente? Quanto tempo de resposta, mais ou menos? Responde-me, acho que 1 minuto e meio, 2 minutos, são Ah, tá perguntas bem, rápidas, né? Isso, bem bem objetivo dinâmico. mesmo. Porque são muitas perguntas depois, né? Bom, evidentemente, a nomeação dos colegas, né, que aguardam aprovados no quarto concurso depende do orçamento de 2024. Né? A gente tem dialogado com o governo do estado no sentido de buscar uma nomeação a partir do mês de março, e a gente fez uma demanda por um acréscimo de 10 milhões de reais no orçamento anual, e o que a gente conseguiu, até com bastante dificuldade, mas foi muito importante, foi que na sessão, até de semana passada, não, na semana passada não, nessa semana, no início dessa semana, da comissão do orçamento, fosse inserido no artigo que nos diz respeito uma autorização de suplementação, de abertura de créditos suplementares, inclusive até sem um valor, né, sem um limite nominal, e ali diz, para projetos em parceria com a Secretaria da Mulher e para a interiorização do atendimento. Evidentemente, é uma decisão política do Poder Executivo aumentar o orçamento da Defensoria. Então, é por isso que, embora a gente tenha autonomia nessa gestão, é evidente que isso é dialogado, né, em conjunto. E a proposta que a gente fez foi de um projeto que priorize o atendimento à violência doméstica, a mulher vítima de violência doméstica, considerando que essa é uma grande pauta por diversas razões, inclusive pela sua relevância social e humanística, né, em termos de violação de direitos fundamentais, e também por razões políticas, porque é uma pauta que está muito no foco do governo e também da advocacia nativa. Né? Existe uma certa investida, até em sentido nacional e estadual, especialmente nesse tema, por parte da OAB, então é importante que a gente marque presença, e algo muito bem visto pelo governo do Estado, ancorando as delegacias especializadas, as DEANs. Né? Então, a proposta, que a gente acredita que numa nomeação de 18 colegas, 15, 18, depende muito da lista, que ao menos 9 ou 10 dessas vagas sejam direcionadas para ofícios que estão em discussão no Conselho Superior, né, que façam uma atuação muito parecida com a da Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, ainda que não exista uma Casa da Mulher Brasileira na respectiva comarca, são as maiores comarcas do interior. É claro que a nossa vontade, sim, viabilizar a substituição em sentido estrito, né? E especialmente onde há mais defensores, na Regional 1, né, Curitiba RMC, depois vem Londrina, enfim, a gente já conseguiu, em alguma medida, né, em Maringá, a gente tem essa vontade. É claro que isso ainda é muito difícil, porque nós ainda somos muito poucos, né? E ainda há muitas demandas, e há uma dificuldade de cobertura, né, das férias e das licenças. Então, a gente tem trabalhado, inclusive, isso foi algo implementado nessa gestão, né, com uma priorização dos afastamentos de médio e longo prazo, né? E em relação aos afastamentos mais curtos, inclusive, acabamos propondo a criação da indenização por cobertura de urgência para buscar mitigar as designações extraordinárias, que a gente sabe que são sempre uma sobrecarga de trabalho bem complicada, especialmente no interior. Né? Pelo menos que haja essa alternativa antes. Né? Estamos buscando implementar, já foram alguns editais. Né? Então, é difícil dizer, a gente não sabe exatamente quantos vão ser, depende de fatores que não estão no nosso controle, especialmente quantos serão efetivamente os nomeados, né? Depende muito de qual será o valor da suplementação, mas a gente tem o objetivo de equilibrar e conjugar esses dois objetivos, né? Atender ao projeto proposto, né, em relação à violência doméstica, e especialmente na primeira regional, já mais defensores, buscar ter defensores substitutos no sentido estrito. É algo que a gente já está conseguindo viabilizar em Curitiba, pelo menos com um, né? Agora, né, com a escolha que foi feita hoje, de manhã, inclusive. Tá certo. Então, a abertura de novas sedes não está no projeto para o ano que vem. A princípio, não. A gente sabe que isso está sujeito
a fatores políticos, existe a possibilidade em estudo de Arapongas, mas Tá a gente certo, ainda não sabe se isso vai ser viável ou possível. tá bom. Com relação à distribuição de equipe, escala de plantão, entre outros, né? Sempre tem discordância entre os membros. Você fala na sua carta proposta que você vai utilizar critérios objetivos, né, para definição para onde vai a equipe, onde vai a estrutura. Quais são exatamente esses critérios? Em relação à assessoria jurídica, a gente já tem buscado um critério de garantir no mínimo 0,5, ou seja, um para cada 2 defensores assessor jurídico, seja efetivo, seja comissionado, né? Até acredito que isso esteja sendo respeitado, com exceção de Nona Vitória, né, que está numa situação em que esse percentual está inferior e algo que está no nosso radar, né, também. Isso foi um debate já desse último biênio, né? Em relação a estagiários, a gente tem uma resolução que estabelece um gabinete mínimo, né, uma equipe mínima de 2019, que estabelece como vinculado a cada defensor um estagiário de pós-graduação. A gente pretende manter isso, que continue havendo essa perspectiva de um estagiário de pós-graduação vinculado pessoalmente ao defensor. Quer dizer, se ele remove, ele pode levar o estagiário, né? É uma vaga. E a gente pretende manter. O que a gente está sugerindo ali, o que eu estou sugerindo ali na carta proposta, isso ainda está em construção, isso deve ser, inclusive, assim que o texto inicial esteja pronto, deve ser apresentado à associação, para que haja participação de todas e todos, né? Uma normatização de um parâmetro mínimo para a distribuição de estagiários, né? A gente precisa ver essa questão como uma questão de recurso escasso, né? E precisa ter parâmetros impessoais e que sejam voltados ao serviço, né? Eles devem estar vinculados à coordenadoria, como já estão, mas sempre distribuídos proporcionalmente numa razão de ao menos 2 estagiários de graduação por defensor, né? É o que já existe, né? Essa tem sido a baliza mínima, né? Com algumas exceções. Núcleos de iniciais, por exemplo, certamente será uma proposta em que esse número de 2 deve ser 4, deve envolver um estagiário no ensino médio, além de um estagiário por comarca que não seja sede da regional e tenha atendimento inicial da defensoria, né? Uma situação que a gente vive hoje no litoral do estado, Castro e Ponta Grossa, Cambé e Londrina também em alguma medida, e região metropolitana de Curitiba, né? Como Belém Tamandaré, Colombo, São José dos Pinhais. E as situações em que há mais estagiários do que esse número, a gente vai ter que discutir caso a caso e possivelmente pensar em regras de transição, enfim, para que haja vagas para onde há mais também necessidade, né? Os fóruns descentralizados, por exemplo, tem algumas peculiaridades, né, que não dá para tratar simplesmente como um setor, embora também não seja exatamente uma sede, né? E assim por diante. E a gente precisa justificar esses incrementos com parâmetros objetivos, especialmente volume de atendimento e prazos, né? Fluxo de prazos. A gente precisa desses dados. Então, a gente pretende realmente passar a ter uma plataforma de dados como esses, para que a gente possa fazer comparações de um modo realmente objetivo, né? Enfim, para ter um panorama do que acontece no estado inteiro, Tá para que certo. ninguém seja privilegiado nem prejudicado. Perfeito. Eu acho que em relação às dúvidas, as respostas também vocês podem ir pensando e aí ao final a gente levanta outras questões. Com relação às demandas do exterior, tá? Do interior, desculpa. Foi dito na sua carta que a assessoria de projetos especiais para o interior está sendo estruturada para atender essas demandas, né? Mas de forma concreta, de qual maneira será feito? Vai ser simplesmente uma delegação de funções da segunda sub ou vai ter servidores das áreas administrativas, de RH, DIF, CGA, apenas para as demandas do interior? Existe essa proposta, existe essa ideia para estruturar melhor o interior, para que o interior seja atendido? Porque nós sabemos que estando na capital, né, os defensores têm mais acesso a esses órgãos e, eventualmente, as suas demandas acabam sendo atendidas prioritariamente. Então, se existe uma proposta de interiorizar mesmo a administração, né, indicando servidores específicos para as demandas do interior. Sim, sim. Inclusive, isso está sendo feito, né? Com servidores, isso, ao menos na forma dos gestores regionais, né? Que são 3 servidores, alocados em 3 locais diferentes do estado, que são pontos focais de conexão direta com a CGA, com a Coordenadoria Geral da Administração. Inclusive, eles recebem função gratificada para isso, né? É uma experiência que tem dado frutos interessantes, porque muitas demandas operacionais em relação a reformas, locações de sedes novas, demandas materiais mesmo, né, enfrentam uma dificuldade logística mesmo, né, muito grande.
Então, isso tem ajudado, embora ainda não seja o ideal. A ideia da AEI, né, Assessoria Especial de Assuntos do Interior, não é ser simplesmente uma delegação, até porque a segunda Subdefensoria-Geral deve continuar coordenando toda essa atenção. Mas a principal ideia por trás da abertura dessa assessoria é uma materialização física, uma presentificação da administração no interior, no dia a dia. Ou seja, a gente entendeu que faz diferença a pessoa residir, no caso, né, da Aline, a doutora Aline, que ocupa essa assessoria na nossa maior sede, né, do interior, que é Londrina, e que é próxima a uma grande quantidade de comarcas que atendemos, ainda que esteja um pouco distante do sul, né, do sudoeste também. Mas essa ideia da presentificação é que a gente percebeu que pode fazer diferença. A gente está em construção, né? A gente sabe que a assessoria tem feito uma quantidade muito grande de contatos, de reuniões, isso tem sido já muito importante. Também, por exemplo, na situação ocorrida em Cambé, né? Na tragédia do crime, enfim, praticado na escola, foi muito importante, porque além da atuação, claro, da defensora Francine, né, que está em Cambé no momento, mas houve uma atuação ali da assessoria como administração superior, né, não apenas como ponta, na relação com os deputados federais que estiveram lá em comitiva, com o prefeito, além também, claro, não posso deixar de mencionar o núcleo de infância e juventude, né, o NUDIG, que também tem sido muito importante nesse ponto, né, nesse tema. Então, estamos construindo, é muito recente, certamente haverão aí ajustes de funcionamento para que a coisa flua da forma mais eficiente possível, né? Tá certo. Mas eu É que a também nossa preocupação na ADEPAR é que vire mais uma instância para você chegar no poder, na decisão, sabe? A Aline está aqui presente, né? Até ela entende essa preocupação, né? Porque nós temos hoje a segunda sub, né, que em princípio está responsável. Então, criar mais um posto seria assim mais uma escada para que o defensor da ponta do interior tenha que subir. É isso que eu queria que você explicasse para a gente, né? Como é que vai ser o andamento disso, para que não seja, né, só não, mais um espaço de questionamento. não, porque a assessoria especial é vinculada diretamente ao gabinete, às subdefensorias, né? Então, não é uma escada, né? Na verdade, é um acesso direto. A questão na verdade, não é a questão da organização nossa como defensores da administração. A gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade muito grande administrativa na CGA, diretamente ligada, ao meu ver, ao baixo número de servidores. A gente tem departamentos que funcionam, se você comparar com qualquer outro órgão, ou iniciativa privada, ou órgão, seja iniciativa privada, seja órgão público, a relação de servidores por demanda e por procedimento administrativo, a nossa, na imensa maioria das vezes, é inferior à metade. Então, a gente tem realmente um gargalo aí que só vai ser resolvido com contratação, um curso para servidores, que inclusive deve estar para abrir, né? A gente tem buscado, inclusive alocamos uma quantidade muito grande de cargos em comissão na CGA para buscar melhorar isso, e tem melhorado. Eu fui informado até semana passada de que a gente conseguiu concluir um número de licitações que ultrapassa o dobro do ano anterior, por exemplo, no primeiro semestre, mas ainda é muito dificultoso. Então, nós temos servidores extremamente sobrecarregados, e é isso, de certa forma, que acaba levando, muitas vezes, a demora excessiva no atendimento às demandas do interior, que são uma grande parte das demandas também, né? Então, como fazer a relação da administração com a CGA é que é a grande questão. E a gente está discutindo isso internamente, vamos continuar discutindo para que seja a melhor forma possível, sim. Tá certo. Eu até vou voltar um pouquinho, até porque o David veio aqui nos lembrar que também no júri, o júri está abaixo dessa média de assessor por defensor. Então, se já está sendo levantado, né, está sendo dado prioridade também para a assessoria ali do júri. Mas, por favor, André. A gente aí temos que ver, né, certinho. Vamos Tá. analisar. Mas só lembrando, então, que não temos mais algumas sedes aí com essa mesma questão. A quarta, penúltima pergunta da DEPAR, né? O PL da incorporação foi protocolado nos últimos dias, sabemos que acarretará uma nova reformulação dos ofícios. Na última reformulação, ainda ficaram muitas desigualdades entre ofícios, e em muitos casos, sobretudo do interior, titularidade e acumulação possuem um volume exacerbado, inclusive com conflitos de audiência, né? Como que a Defensoria pretende solucionar isso
para garantir, né, o atendimento atual, como é a promessa do prefeito, e tornar mais igualitária aí a atribuição dos defensores com essas novas reformulações. Na verdade, esse projeto de lei, ele representa uma mudança muito grande em toda a nossa lógica de organização, né, e de conteúdo, de preenchimento do conteúdo dos ofícios efetivamente. Os parâmetros, eu acredito que devam ser definidos na linha do que eu coloquei anteriormente, especialmente olhando para parâmetros que possam ser objeto de comparação, né? Como especialmente o volume de processos ativos e outras variáveis, como a necessidade de atendimento ao público, equipe de primeiro atendimento ou não, e assim por diante, né? O Conselho Superior terá que se debruçar sobre isso. Eu não diria que tem um prazo, porque ainda que a gente chegue em novembro e a lei entre em vigor, a própria lei acaba respaldando, né, a preservação da estrutura atual até que haja, né, essa revisão. Mas certamente a preocupação é que a duplas de ofícios que possam ser aglutinados sejam, e o que não pode ser aglutinado não seja aglutinado, exatamente a partir de uma comparação que busque justiça e proporcionalidade nessas atuações. É claro que, como a gente não pode reduzir atendimento, há muitas situações, especialmente no interior, especialmente quando se conjuga uma atuação, por exemplo, obviamente não pode ser aglutinado como uma vara criminal e família, né? Esse par criminal e família que é tão complicado, que a gente tem várias sedes, isso vai acabar tendo... seremos obrigados a preservar a designação extraordinária até que haja a solução disso mediante ampliação do número de defensores naquela sede, né? Agora, podemos pensar em vários modelos, eu não estou dizendo aqui que será dessa forma, mas a gente pode pensar em vários modelos a partir do mapeamento de quantas são essas acumulações que vão ficar com designação extraordinária por força do PL, né? Ou seja, o que não pode ser aglutinado, para que haja, enfim, algum critério, ou até um rodízio, não sei, a gente tem que pensar mais para frente, né? Para que não fique sobrecarregando apenas uma ou outra pessoa eternamente, né? Pode ser que se discuta critérios de antiguidade para que se defina isso, não sei, né? Mas isso é um debate que certamente teremos que fazer. Mas antes desse debate, o Conselho terá que definir o que é correto e conveniente e oportuno aglutinar, por conta, eu vejo, por exemplo, em Curitiba, como inclusive o meu setor, meus ofícios, né, de origem, execução penal, como um exemplo de uma possibilidade nesse sentido, e o que não é possível aglutinar, como, por exemplo, especialmente situações de matérias muito distintas no interior do Estado. A nossa preocupação são os critérios, né? Que é que se a administração já tem em vista uma proposta para o CS com esses critérios, né? A proposta é que a nossa coordenadoria de planejamento passe realmente a reunir esses dados com prioridade aí nos próximos meses, né, ao longo do segundo semestre. O planejamento se volte muito para isso. Com o solar, isso se torna bastante mais facilitado do que era antes, né? Porque há informações importantes ali, mas os próprios critérios também têm que ser discutidos de forma democrática, né? Porque, obviamente, a definição dos critérios é o que vai determinar depois a Perfeito. decisão. A última pergunta, então, da diretoria da ADEPAR, né? Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre a campanha permanente contra a violência de gênero das defensorias, que surgiu após as eleições da Defensoria de 2021 aqui do Paraná. Está a par e o que você pensa dessa campanha e como que a Defensoria Pública Geral tem trabalhado para evitar, né, violência de gênero interna entre os servidores, estagiários, defensores, membros, etc. Não, sim, eu acompanho desde o início, inclusive o perfil do Instagram da campanha. Eu acho que é uma campanha muito importante, é um debate muito importante. Eu acho que o debate, o tema é dos mais transformadores, né, em qualquer espaço que esteja, especialmente em instituições públicas, né, em que a gente sabe que há um histórico no sistema de justiça, né, enfim, de discriminação de gênero mesmo, de obstáculos impostos às mulheres, né, das mais diversas matizes, né. A gente tem buscado fortalecer bastante o nosso NUDEM, né, o núcleo que cuida dos direitos das mulheres, não só na nossa atuação junto à população paranaense, mas também na formulação de mecanismos, estratégias e políticas de enfrentamento à violência de gênero internamente. Inclusive, é claro que eu não posso
comentar casos concretos aqui, né, evidentemente, mas são vários casos em que o nosso núcleo exerce um papel muito importante de acompanhamento, de mediação, de denúncia, né, e isso tem sido um avanço e a gente necessita, né, não é nem algo de campanha, né, na verdade é uma obrigação nossa como grupo, né, como profissionais, né, como servidores públicos, temos sempre a preocupação em lutar contra a discriminação e a violência de gênero em qualquer sentido. Tá certo, obrigada. Eu vou fazer agora as perguntas que a classe enviou, tá? Então, repetindo, foram 19, algumas eram bem parecidas, então a gente ressorteou as que eram muito parecidas para que a gente pudesse fazer o maior número possível, são 10. Eu vou definir como tempo de resposta 1 minuto e meio, tá, André? Para que a gente possa abrir um espacinho ao final para uma coisa mais Mas dinâmica, mais uma conversa. me ajuda quando faltar Eu vou avisando, pode deixar. 30 segundos. Perfeito, perfeito. Então, eu vou ler elas literalmente, porque elas foram encaminhadas dessa forma para a gente, tá bom? Então, primeira pergunta, tendo em vista a recente normativa aprovada no Conselho Superior sobre a necessidade de paridade de gênero e cotas para a banca examinadora de concurso, o senhor pretende implementar tais medidas em sua gestão, tanto em cargos ocupados por membros quanto por servidores? Boa pergunta. Nós temos, ainda que não ancorados em percentual de paritário, efetivamente, né? Ou seja, 50%, por exemplo, de gênero, mas a gente tem feito um esforço, desde o início até, de busca de uma pluralidade na composição dos cargos da administração superior, né? Especialmente vinculado ao gabinete, mas também nos núcleos especializados, e não só de gênero, mas também buscando a representação, né, negra na administração superior, né, isso é muito importante e, obviamente, né, não só por causa disso, mas por conta da competência dos colegas que nós temos, né. Então, esse é um esforço contínuo também. É difícil, claro, cravar números, né, percentuais, quantidades, mas como diretriz, sem dúvida, é algo com que eu concordo completamente, né. Então, já que tem mais 30 segundos, só complementando, existe alguma previsão de regulamentação dessa paridade na administração superior? Regulamentação como normativa, a gente nunca discutiu isso, nem internamente entre as pessoas da administração. É uma ideia que a gente pode sim discutir. Eu não vou responder sim ou não, porque a gente nunca discutiu isso, né? O que foi colocado na carta proposta dizia respeito às funções gratificadas dos servidores, né? Em que é algo que começa a ser levantado por uma parte dos servidores, que me parece também bastante interessante, bastante legítimo que seja debatido. Perfeito. Então, pergunta número 2. Durante seu primeiro mandato, em diversas oportunidades, foi aberto diálogo com a classe sobre decisões e normativas. No entanto, como regra, independente do posicionamento da classe, as coisas não eram alteradas. Como você avalia essa forma de democracia interna? É difícil responder sem saber exatamente do que se está falando, né? Eu não sei quais são os atos que foram alterados, quais não foram alterados. O que eu tenho na memória é que ao longo desse biênio foram dezenas, né, de atos e propostas em discussão. Muitas foram alteradas, sim, acatando sugestões que foram dadas, e muitas não. Afinal de contas, é preciso tomar a decisão final, né? E ouvir nem sempre significa concordar, né? O que eu garanto é que, ainda que não tenha sido acatado ou alterado muitas vezes as sugestões, nunca foi, vamos dizer assim, uma decisão individual minha, né? A gente tem uma dinâmica bastante intensa, inclusive, de debate interno, né, no gabinete, especialmente com as subdefensorias gerais, com a chefia de gabinete, e muitas vezes com outros colegas que compõem a administração também, muitas vezes com opiniões diferentes, né? E eu acho que isso é importante também, né? Que haja esse contraponto interno também, não só com externo, né? Então, é isso, né? Não tem muito. A gente garante a abertura do debate, mas não tem como saber exatamente do que se trata em relação a. A gente pode discutir, claro, cada situação e cada tema, né? Dependendo do que se está questionando. Perfeito. A terceira pergunta: existe algum planejamento de estruturação de gabinete mínimo nos ofícios da Defensoria, por intermédio de mais assessoria jurídica, CAM e servidores, para além dos estagiários? O gabinete mínimo existe por essa resolução que eu mencionei antes de 2019, que consiste, desde 2019, em um estagiário de pós-graduação para cada defensor. A gente não consegue vincular a assessoria jurídica por defensor por razões orçamentárias, não é nem por número de cargos até, né, mas é por razões orçamentárias mesmo, né?
se nós conseguirmos avançar com o incremento orçamentário, é possível cogitar por exemplo, você prevê um assessor jurídico, seja efetivo, seja comissionado, por defensor. Nós fizemos uma escolha. Né? Se nós continuássemos sendo 104 defensores, é possível que hoje todos os defensores tivessem um assessor jurídico comissionado, né, por conta da lei que foi aprovada em 2021. Nós escolhemos lutar pelo orçamento e direcionar esse orçamento ao incremento do serviço da defensoria, o que levou à contratação de 42 novos colegas, o aumento de 12 comarcas, inúmeros municípios e uma série de avanços que não conseguimos nem estimar. Eu tenho muito orgulho e tranquilidade em defender essa escolha, que eu reconheço dificulta o incremento desse gabinete mínimo de uma forma mais séria. Esse é o equilíbrio, né, que no início eu mencionei que a classe precisa amadurecer sempre, discutir sempre, refletir sempre, todos nós, né, precisamos, para que consigamos crescer de uma forma equilibrada, sem nunca deixar precarizar, mas também sem nunca deixar de crescer. Certo. Vamos para a quarta pergunta. Haverá manutenção de critérios objetivos para plantão e rodízio? Repetindo, Sim, eu recebi as perguntas da forma como elas estão formuladas e vou fazê-las assim, tá? Para evitar algum desvirtuamento. Esse é um debate sempre presente. Eu lembro que até no processo eleitoral passado foi muito questionado e a gente até alterou, né, algumas regras relacionadas à designação de plantão. Né? Ele funciona com critérios objetivos, né? Sobretudo a escolha por antiguidade. E o que havia era uma discussão que mantida o respeito à antiguidade, mas que se possibilitasse, muitas vezes, o acesso de todos por exemplo, procedimentos em que há disputa, como a justiça agora votou justiça torcedor, etc. Né? Isso a gente pode fazer conjugando o critério da antiguidade com o critério de rodízio, né? De fila, enfim. E sim, posso estar me enganando aqui em algum ponto, algum detalhe, mas eu acredito que seja exatamente o que vem sendo implementado. Né? Então, a ideia é a manutenção dos mesmos critérios, é isso? No princípio, sim. Mas nada impede que, evidentemente, se houver uma proposta de um modelo diferente, que a gente o debata. Né? Nesse sentido, até como eu não identifiquei as perguntas, nem eu sei quem as fez, quem tiver alguma ideia, pode encaminhar para a DEPAR para a gente debater também e, eventualmente, discutir isso com a administração. Próxima pergunta, estão me ouvindo? Acho que meu microfone deu algum problema. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. Tá. Próxima pergunta. Serão mantidas as designações extraordinárias da forma discricionária pela administração superior, em caso de licenças e férias, sem qualquer discussão com os defensores e de maneira impositiva? Bom, a pergunta tem uma série de premissas que eu discordo, né? A começar pela discricionariedade. Nenhuma designação extraordinária é discricionária. Todas elas são fundamentadas no interesse público na não interrupção do serviço. Muitas vezes a gente não encontra, na verdade, todas as vezes em que há designação extraordinária, posso dizer que, pelo menos o nosso entendimento, não havia outra solução. Inclusive, muitas vezes com o sacrifício de membros, de outras prioridades, né? Muitas vezes buscando alternativas, né? Inclusive, como eu mencionei antes, a própria proposição da indenização por cobertura de urgência visa colocar à disposição uma alternativa que remunere, né, um membro que tem essa sobrecarga, ao invés de simplesmente designar extraordinariamente. Mas a designação extraordinária é algo que ninguém gosta de fazer quando está na administração. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que é uma sobrecarga para os colegas, mas como que você vai simplesmente interromper muitas vezes um serviço que muitas vezes nem tem a alternativa da advocacia dativa, né, que é, por exemplo, mais simples na esfera criminal, né? Então, infelizmente, isso faz parte de uma realidade de escassez de membros, de escassez de alternativas, e a gente busca fazer sempre isso de uma forma que, vamos dizer assim, quando a gente fala dialogado, significa conversar antes, saber do que vai acontecer, né, saber do grau de sobrecarga, mas não significa que não vai ser feito, né? É diferente. Mas o esforço que é feito pela administração para que não seja necessária a designação extraordinária é muito grande. Nós temos subdefensor-geral, hoje, cumprindo o prazo de execução penal de uma defensora pública em afastamento, por exemplo, para que não seja necessário colocar a designação extraordinária em um colega da comarca. Esse é um exemplo concreto de hoje, do esforço que a administração faz
para que não seja feito. Quando é feito, é porque eu garanto que realmente não há alternativa. A preocupação da DEPAS são aqueles, né, defensores com mais de 2 ofícios ainda recebendo, né, ofício de designação extraordinárias. Mas que essa é uma pergunta que a gente pode conversar daí ao final também sobre isso. Inclusive, só para complementar, uma vez que a gente não designou ninguém extraordinariamente, houve denúncia na Promotoria do Patrimônio Público, né? Enfim, uma série de desdobramentos, né? Nós precisamos, enfim, levar tudo em conta. Então, pergunta 6. Em uma avaliação da sua gestão, quais são os erros que considera principais e que precisam ser melhorados? Eu sou uma pessoa muito autocrítica, então eu acho que eu vejo bastante erro o tempo inteiro, mas o que eu acho que realmente seja bastante relevante de destacar esteja ligado ao que, de certa forma, já foi trazido aqui, que seja uma certa dificuldade de agilização especialmente dos procedimentos administrativos, né? Nós temos procedimentos muito lentos e eu acho que se a gente não consegue resolver isso, é um erro que tem que assumir a responsabilidade, né? Eu também acho que a gente tem uma dificuldade, da nossa gestão de comunicação interna. Embora eu não estou me referindo à Ascom, né? Na verdade, a Ascom é uma política de comunicação muito mais externa, né? De construção de uma imagem institucional, de comunicação com o nosso público, com os assistidos, com a sociedade civil, e só teria elogios da nossa Ascom, acho que muito profissional, com muita autonomia, né? Mas em relação à comunicação interna, eu acho que a gente tem falhado bastante também, até porque as mensagens chegam muitas vezes distorcidas, a gente não consegue nos fazer entender, né? Muitas vezes, isso em relação não só aos defensores, mas também aos servidores e também aos estagiários, né? Acho que um exemplo disso até foi o movimento de paralisação dos estagiários que nós tivemos aí na semana passada. Né? Acho que o tempo acabou, né? Enfim. Tá bom. Próxima pergunta, então. Pergunta 7. Tendo em vista que um dos princípios da defensoria é a interdisciplinariedade e com a expansão pretendida pelo senhor, haverá significativo aumento do quadro de defensores. Quais são seus planos para a expansão das equipes de apoio técnica e jurídica? Haverá equipe mínima por sede defensor? Nós temos uma preocupação grande em garantir as equipes de primeiro atendimento e também em relação às equipes técnicas. Aliás, essa é uma questão que eu apontaria, né, como algo que a nossa gestão não conseguiu fazer nesse primeiro biênio, que é o concurso para servidores, né? O concurso para defensores, o quarto concurso, o concurso para servidores, estavam no mesmo status no início da gestão, né? E o concurso para defensores correu rapidamente, foi concluído, e de servidores ainda não foi aberto, né? Deve ser aberto agora. Então, com o concurso de servidores, a gente, sim, né, tem essa atenção, não só a CGA, mas também as equipes técnicas. Quando a gente negocia um valor com o governo de incremento orçamentário para implementação em novas comarcas ou para expansão do atendimento, esse valor não faz referência apenas à contratação de defensores. É um valor que já sempre traz também a necessidade de contratação de equipe. Né? Como a LDO está indo sem um valor fixo, né, isso, de certo modo, abre uma oportunidade interessante de esmiuçar o que será demandado em termos de suplementação orçamentária no momento de contratação de novos defensores, que inclua também as equipes. Não é isso. Agora você está sem som, Jennifer, está no mudo. Opa, acho que eu estava com mudo antes e acabei trocando. Então, pergunta número 8. Qual que é o seu projeto para institucionalizar a solução extrajudicial na Defensoria Pública? Nós temos, isso é um projeto em andamento também, né, ainda no início, mas nós temos sim um projeto em início de formulação relativo especialmente à mediação, né, em sentido amplo. Né? Eu sei que a Olenka também, como primeira sub, esteve também lá em Porto Alegre, por exemplo, num modelo muito interessante adotado pela Defensoria do Rio Grande do Sul, em que se concentrou em uma unidade da administração a participação em sejus, inclusive na área de família, e em outros procedimentos extrajudiciais também. No caso do Rio Grande do Sul, através da contratação de mediadores, inclusive. Né? Isso tudo pressupõe estudos jurídicos de viabilidade, que seria uma contratação ou não. Depois, enfim, a gente conheceu um pouco melhor o modelo de lá e viu que, na verdade, também há muitos voluntários, né? Mas a gente nos agrada, como equipe, né, aqui como administração,
a ideia de criar uma instância vinculada à administração que concentre esse tipo de procedimento, ou organize, né, um núcleo, uma equipe, e não fique como mais uma, né, das atribuições para os defensores que estão na ponta, especialmente na área de família. Isso representa muitas vezes uma sobrecarga em termos de audiência bastante grande, né? Então, há conversas com o Tribunal de Justiça, já foi feito reuniões, mais de uma reunião com a vice-presidência do Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Prazeres, por exemplo, é um desembargador, para quem o conhece, é muito voltado a essa causa, a esse debate. E também temos a nossa participação no Justiça no Bairro, né, que acaba acelerando muitas vezes muitas demandas, e os programas de mutirão, que muitas vezes também o Conselho Paraná, né, que são totalmente voltados à mediação, e isso também que certamente alivia a procura da fila, né, na ponta. Né? Já estamos provavelmente, acho que mais de 10 edições do Conselho Paraná, se não me engano, teremos mais uma semana que vem na Assembleia, é um programa muito importante. Obrigada. Inclusive, o Fernando Prazer está em disputa aí pela vaga para o STJ. Né? Vamos à pergunta número 9. Considerando a alteração da nossa lei orgânica no ano de 2019, para, além de aumentar de 5% para 10% a diferença mínima de remuneração entre as categorias, criar uma quinta categoria, defensor substituto, estabelecendo, por consequência, uma diferença remuneratória de até 40% entre membros. Considerando ainda que, dias antes da posse dos 40 primeiro aprovados, a nossa lei orgânica sofreu nova alteração, dessa vez para excluir o direito à indenização por designação de cobertura de urgência apenas aos defensores e defensoras substitutas. Indague-se ao candidato. Há plano em sua gestão para alterar esse cenário desfavorável ao colega dos quartos concurso? Não, veja, a indenização por cobertura de urgência não existia, então não houve nenhuma alteração. Na verdade, ela foi criada por uma lei ordinária, não foi a lei orgânica, e ela foi criada justamente para buscar suprir uma demanda da classe relacionada à designação extraordinária, e a impossibilidade de inscrição de defensores substitutos na indenização de cobertura de urgência foi um posicionamento jurídico. Houve um entendimento, inclusive em conversas com a própria Casa Civil e com a própria Assembleia Legislativa, anteriores ao protocolo do projeto de lei, de que haveria uma incompatibilidade conceitual entre a atividade de substituição que os defensores substitutos exercem até que haja a promoção, a saída do estágio probatório, e aquela atividade de urgência, que seria uma das atividades inerentes à função de substituição. Inclusive, nos foi informado que poderíamos ter problemas no Tribunal de Contas do Estado se pagássemos uma indenização por cobertura de urgência a defensores substitutos no sentido funcional, né? No sentido de que estão na classe inicial da carreira. Então, acho bem importante que fique bem claro isso, né? Não há nada no sentido de prejudicar ninguém, muito menos os defensores novos, né? Substitutos. Na verdade, isso foi uma alternativa que se soma ao próprio substituto, porque a primeira coisa a se fazer, se houver a possibilidade, é que um defensor ou uma defensora substituta cubra o afastamento. Né? Não havendo, se está ocupando uma frente de atuação, etc., busca-se abrir a indenização por cobertura de urgência, não podendo, obviamente, ser remunerado o defensor que é substituto. E, em seguida, não havendo nem mais nenhuma alternativa, daí tem que ver se vai para ativo, se vai ter designação extraordinária, se alguém vai fazer aqueles prazos e assim por diante. Né? Tá certo. Como nós temos mais 2 perguntas somente que foram enviadas pela classe, e vamos ter um tempinho, podemos ir até umas 18h30, André? O pessoal Sem está problema, sim, disponível? claro. Não, Eu todos. acredito, eu acho que nós podemos fazendo no chat, eu vou fazendo uma lista, uma fila para quem quiser fazer novas perguntas, podem ir colocando então no chat a partir de agora já, quem tiver interesse, e aí eu vou fazendo aqui uma listinha de inscrição, pode ser? Então, vou para as duas últimas perguntas. Na verdade, é só mais uma, né? Essa última foi a 9ª. Qual é a sua opinião sobre a utilização de inteligência artificial na defensoria para a elaboração de peças processuais? Eu acho que depende muito da complexidade de cada caso e da área de atuação. Eu acho que a inteligência artificial ela deve ser uma ferramenta de auxílio, né, de suporte, mas sempre coordenado pela inteligência humana, né, não artificial. Ela nunca, acredito, deve ser usado como um substituto, né, até porque isso significaria a precarização do trabalho e até a desvalorização, né, enfim, da imprescindibilidade que tem o próprio defensor, a defensora pública e os servidores também, e assim por diante, né?
Então, acho que é basicamente isso. Acho que depende muito da área, da complexidade da causa e sempre com muito cuidado, né? Mas com esses cuidados, eu sou absolutamente favorável e simpático a gente aproveitar as ferramentas à disposição. E já tem algum projeto da Defensoria nesse sentido ou não, nem Não, iniciou? Não. Tá. não, a gente não Ah, tem projeto. eu vou ler as questões no chat, tá? Porque alguns colegas ainda ali, principalmente em relação à última pergunta, ainda ficaram em dúvida, né? Porque ó, os mesmos substitutos não exercendo atividade de substituição estricto sensu, até porque estão designados por ofício, eles não têm direito a esses 10%. Sim, porque a questão é funcional, é legal. Nós que regulamentamos no Conselho que seria possível o substituto acabar assumindo um órgão de atuação por conta da nossa atuação em 10% das comarcas do Estado. Então, a gente não poderia não expandir o atendimento tendo contratado 40% a mais de defensores. Jamais conseguiríamos a suplementação orçamentária com uma proposta como essa, inclusive, né? E a questão legal é vinculada à condição funcional, que ainda que ocupe um órgão de atuação propriamente dito, não muda, né? Então, essa é uma questão preliminar. Né? Sim, mas concorda que eles estão exercendo atividade né, com atribuição num ofício completo e não exercendo necessariamente atividade de estrito sensu, e aí recebem as designações extraordinárias como se estivessem exercendo somente atividade de substituição, não é? Fica uma distorção, né, para o pessoal do interior que está recebendo essas designações extraordinárias. Bom, Sim, quanto porque a, essa questão quanto à diferença remuneratória, há alguns planos, né, da gestão no sentido de diminuir essa diferença entre as classes? essa diferença foi estabelecida em 2019, né? 2 anos antes da gente entrar. Eu sou simpático, evidentemente, eu acho que todo mundo, na verdade, é simpático quando houver a possibilidade, alterar de 10% para 5% novamente a diferença entre as classes. Né? Eu acho que isso é algo que valoriza a carreira, absolutamente favorável. É Então, claro que isso. existe essa proposta, essa ideia pela administração, e tem alguma previsão de colocar isso em prática? Não, não, porque nós não temos possibilidade orçamentária. Né? Nosso orçamento é executado mais de 99%, tanto em pessoal como em custeio, tanto em relação ao tesouro, como em relação aos recursos do nosso fundo. Nós precisamos ter disponibilidade orçamentária para uma proposta como essa, que evidentemente tem um impacto grande. Né? Nós consideramos que, primeiro, teríamos que garantir a segurança jurídica vinculada ao projeto de lei que está em tramitação na Assembleia, né, que já garante enfim, a chamada incorporação, que não é exatamente uma incorporação, mas um aumento de mais de 30% para todos na tabela, né, com a questão do terço, e acredito que seja, quando nós discutirmos tabela de subsídio, eu acredito que esse seja um próximo passo. Mas é impossível para mim dizer quando, Claro, como, claro. as coisas são Mas realmente previsíveis. vamos cobrar essa promessa. Mais alguém quer se inscrever no chat? Eu recebi uma pergunta de um colega, eu vou ler, ela é um pouquinho mais longa, então peço paciência. Um problema que existe na defensoria hoje é a ausência de quadro suficiente para efetiva substituição de membros afastados em virtude de férias e licença-prêmio. Assim, em alguns casos, o afastamento acarreta sobrecarga de serviço para os demais membros que não estão afastados no mesmo setor. Ou, de maneira ainda mais prejudicial, os prazos são remetidos em cartório para serem todos encaminhados conjuntamente com o retorno do afastamento, acarretando, nesse caso, férias pouco aproveitáveis, e que o trabalho foi feito durante as férias será feito no retorno do trabalho. Na carta proposta apresentada está especificado que a nomeação dos demais aprovados será focada no atendimento à vítima de violência doméstica, de modo conectado às delegacias especializadas em atuação estratégica e a ser coordenado pelo NUDEM. Ainda é citado que é também nosso compromisso de abrir e avançar com o quarto concurso para defensores públicos, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025, considerando a necessidade de dispor de cadastro de reserva e garantir a não interrupção dos casos de evasão, além de busca de manutenção de um ciclo gradual e responsável de expansão na presença da Defensoria no Estado. Assim, considerando que a carta proposta não traz uma solução para o citado problema, indago se existirá na gestão um aumento no quadro dos defensores substitutos, principalmente considerando sua expansão nos locais de atuação da Defensoria do Estado. Eu acredito que já tenha sido elaborado um pouco aqui, mas se puder responder mais especificamente. De certo modo, foi o que eu respondi quando eu falei que dos 15 a 18 a 20 possíveis nomeados,
essa questão relacionada à violência doméstica diz respeito à metade deles, né? E há, sim, evidentemente, a nossa preocupação com essa questão de que haja defensores substitutos em sentido estrito. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito sincera, né? Ainda que não se possa ser respondida, enfim, efetivamente. Mas vocês acham que se eu chegar na Secretaria da Fazenda, na Casa Civil, e dizer que a Defensoria precisa de mais 10, 15 milhões de reais para poder nomear os aprovados no concurso, e dizer que isso é para cobrir as férias, para cobrir os afastamentos de quem já está, que a gente vai conseguir esse dinheiro? André, eu Não até vai. entendo a sua preocupação, mas nós temos Então, outros dois, né? nesse sentido que a gente precisa equilibrar. A gente precisa sempre andar com as duas preocupações em paralelo. Se você tiver só a preocupação, claro, da abertura de novas frentes, eu tinha tentado me expressar dessa maneira, né? Você vai acabar precarizando, sobrecarregando, a não disponibilidade de substitutos em sentido estrito faz parte dessa sobrecarga e dessa precarização, né? Em relação às Né? férias. É um problema muito antigo e muito real, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa sempre apresentar externamente essa preocupação com o serviço, com o atendimento, com a nossa relevância para a população, porque é isso que está possibilitando e viabilizando os avanços que a gente está tendo, todos eles. Tanto a contratação dos 42, como o PL que vai incorporar o terço segunda-feira. Eu tenho Perfeito. escutado em todas as esferas, executivo, judiciário, legislativo, elogios à defensoria, no sentido do compromisso com a expansão e o aumento. Essa credibilidade através da qual a gente consegue tanto a valorização, tanto a estrutura, como o aumento do serviço. É por isso que tudo tem que ser pensado em conjunto, né? Nunca esquecendo de nenhum lado. Eu entendo você, é que nós olhamos aí para os outros órgãos, né, Judiciário e Ministério Público, todos com substituição, conseguindo tirar férias. Entendo que nós somos um órgão novo, mas também já estamos aí há 12, 14, né, 13 anos, e só agora temos, de fato, um substituto, e é um na Regional 1. Então, nós sentimos também que precisamos olhar também para dentro, né, também para os membros, para que a gente possa ter uma atuação tranquila e não como já levantado aqui, né? Que nós estamos sempre preocupados quando vamos tirar férias, porque o acúmulo é, é muito. É um absurdo a gente acumular dessa forma, né? Outra coisa que foi levantada aqui no chat é sobre ainda sobre as férias, vou ler o comentário aqui da Luciana, ainda sobre as férias, a situação da dificuldade de cobertura, mas de outro lado é mantida a obrigação de planejar as férias no ano anterior, ocasionando mais ônus relativos às férias, sendo que a gente na prática não consegue gozar 30 dias, né? Então, fica aí a questão, né, a provocação para a administração de como a gente tem que planejar essas férias um ano antes. Seria interessante que a gente também, que a administração também conseguisse planejar a substituição, né? Já que é um planejamento bem anterior aí à execução das férias. Eu vou ler aqui uma pergunta, uma manifestação da Ana. Em argumentação, nomeação de substitutos e eventual cobertura de férias evitaria a nomeação de dativos em processo da defensoria e consequente dispensação de duplo recurso do Estado. Então, fica aí mais uma provocação para que a gente tenha substituição de fato, né? Não só a extraordinária, mas e para evitar também essa questão dos dativos. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer se inscrever? Nós temos um tempinho ainda. Depois disso, nós podemos passar para as considerações finais. Tá certo? Então, como ninguém mais se inscreveu, André, se você quiser aí ter a palavra mais uns 5, 10 minutinhos, fica à Não, vontade. eu só tenho a agradecer os colegas, não só pelas perguntas, que são todas super importantes e pertinentes, mas principalmente pelo trabalho, né, que com muito afinco exercem no dia a dia da nossa defensoria, que realmente o que constrói a imagem, né, da defensoria e o valor da instituição é o trabalho que cada um faz no seu ofício, na sua comarca, né, todos os dias. Isso é muito notado, né, por toda a sociedade civil, pelos outros órgãos do Estado. Eu acho que a gente vive um momento muito bom, né, no Estado, no sentido político, de poder, enfim, pensar em mudanças estruturais importantes, como essa na estrutura remuneratória, mas não só, como um ciclo realmente
de regionalização, de implementação em novas comarcas, tudo isso, né? E isso decorre, eu acredito, diretamente não de méritos meus ou da gestão, mas, sobretudo, né, do trabalho dos defensores e das defensoras, e também, claro, dos servidores, né, de todas as equipes no interior do estado, em Curitiba, na ponta, né, em suma. Então, eu queria registrar esse agradecimento, esse reconhecimento, e dizer que estar no cargo de Defensoria Geral é um cargo, sobretudo, de serviço, né? É uma dedicação nesse sentido, né? Não eu vejo muito mais como serviço do que como uma posição hierarquicamente superior, né, no sentido legal, porque eu represento institucionalmente, junto aos demais poderes, esse trabalho lindo que a Defensoria faz no Estado. Isso que é importante, é por isso que quando eu vou pedir orçamento e negociar, articular as coisas, eu vou com muita paz e com muito orgulho, né? Então, tem sido, né, uma honra estar nesse cargo, e eu peço, enfim, na segunda, independentemente do fato de não ter outra candidatura, o voto de todos e todos, o apoio de todos e todos, muito com esse sentido, muito com esse espírito, né? A minha relação com a Defensoria do Paraná bem anterior até à própria decisão de fazer o primeiro concurso, no qual eu acabei sendo aprovado em 2012, 13, né? Eu participei dos movimentos da sociedade civil, da universidade, pela criação. Então, eu tenho dentro de mim, vamos dizer assim, um afeto e um compromisso como cidadão muito grande, e acredito que isso que me motive também a continuar por mais um biênio, fazer o que for possível. É claro que a gente vai errar como humanos, né? Também vamos acertar, e é sempre assim, com esse espírito de equipe, que a gente pretende continuar, né? Eu registro também esse reconhecimento, esse agradecimento aos colegas que têm participado, né, dessa empreitada na administração superior. É bastante difícil. Eu espero que todos, né, um dia tenham oportunidade de participar da administração superior, né, de estar desse lado, também de ver as dificuldades, né, de querer atender a todas as demandas e pedidos, e ver que não é possível, e ter que tomar decisões que vão em um sentido, em detrimento de outro, né? Mas é isso aí, né? Acho que todo mundo tem que cumprir a missão para a qual se colocou, né? E eu estou muito animado, enfim, estou muito feliz com o momento que a Defensoria vive, com a relação com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, e eu espero que isso, enfim, continue e só melhore cada vez mais, não só no próximo biênio, mas nos outros que virão depois, né? Somos todos jovens, é uma instituição muito jovem. Eu acho muito importante que a gente, enfim, é isso que eu defendo com maior paixão, né? De que a gente consiga sempre equilibrar as demandas internas corporativas com a construção de um projeto de compromisso social e ampliação da atuação da instituição. Se a gente não conseguir fazer isso, não vamos fazer nenhuma coisa, nem outra. É essa a nossa missão constitucional, né? Quando somos nomeados, aprovados no concurso, nós estamos aqui não só para cumprir a nossa atuação na designação na ponta, mas também para, como defensores e cidadãos, sempre lutar pela ampliação da defensoria, pela sua implementação em todo o Estado. E acho que essa é um pouco a palavra de esperança e de compromisso, principalmente, que eu queria deixar, pedindo, né, o apoio de todo mundo na segunda-feira, nas eleições que a gente vai ter, como sempre. Então, agradeço novamente a DEPAR e te devolvo a palavra, Jennifer, desejando também aí um bom final de semana. Gente, André, muito obrigada pela disposição de vir escutar a classe, né, nessa intermediação aqui pela DEPAR. Nós estaremos sempre cobrando, né, suas promessas de campanha, estamos aqui para trazer sempre as demandas dos colegas, e também colocamos a DEPAR à disposição para nos indicar quando essas promessas não forem cumpridas, porque nós estamos aqui justamente para isso. Então, muito obrigada por todos terem participado, por envio das perguntas, obrigada pela paciência de nos escutar, estar aqui com a gente, e qualquer dificuldade vocês podem trazer para a DEPAR, que estamos aqui para isso, pessoal. Uma boa noite e tenham um bom final de semana, e nos vemos na segunda-feira com a aprovação do nosso PL e com a nossa eleição aí para a DPG. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos, boa noite. Vamos para... Boa noite a todos.